agradecer por mais esse encontro no dia de hoje. E vai todo o amor de nosso Senhor Jesus Cristo em nosso pensamento, em nosso coração, para que todos possam sair daqui mais leve e quando chegar. Muito obrigado por estarmos aqui nesta noite. Nosso pensamento voltado a Deus, a Jesus e Maria. E assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Agradecemos mais uma vez pela presença de todos vocês. Agradecemos quem está aqui também pela primeira vez na segunda-feira. Quem não nos conhece ainda, eu sou a Karine. O Ronaldo é o Ronaldo. Nós fizemos a reflexão na segunda-feira juntos. Como a gente sempre fala, nós queremos que vocês se harmonizem, que vocês sentem confortavelmente, respirem fundo e liberem toda a energia negativa que vocês têm, todos os pensamentos que não estão em padrões vibratórios bons, preocupações, ansiedades que vocês tragam para cá. Nesse momento a gente não quer que vocês foquem em nada disso. Vocês se harmonizem, respirem fundo e tentem pelo menos absorver um pouquinho do que a gente falar aqui, algumas coisas que a gente trouxer, que sirva um pouco mais para vocês, que sirva para que vocês saiam daqui melhores. Eu tenho certeza que vocês vão sair melhores do que vocês chegaram, tá bom? A gente está sempre à disposição. Se alguém, no momento que estiver falando, alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Aqui é uma conversa, a gente vem aqui para conversar, para expor o que a gente, digamos, o que a gente, da maneira como a gente vê as coisas, expor para vocês, mas também vocês podem participar, se sintam à vontade quando quiserem falar alguma coisa, tá bom? Quer colocar alguma coisa? A gente sempre fala, né, que a nossa conversa aqui, o aprendizado é de todos nós, né? Nós também, quando a gente faz o estudo e se prepara para chegar aqui na frente e colocar o que a gente acha que é o correto, né? Então a gente também está aprendendo na nossa necessidade. A nossa evolução é a igual de todo mundo, né? Então aqui na Terra eu falo sempre que a gente está nessa faculdade para a gente conseguir tirar nota 10 lá no final. E o final a gente nunca sabe quando é. Então a gente faz questionamento às vezes, questionamento a Deus, né? Os porquê dos acontecimentos diários da nossa vida. Eu sou bom, eu ajudo as pessoas e tal coisa e a minha vida não vai para frente. Então a gente tem que olhar para dentro da gente e ver aonde que nós é que estamos fazendo a caminhada incorreta. Então cada vez que a gente traz um tema e a gente conversa, a gente no final do tema chega às mesmas conclusões, né? Qual é a nossa busca? E a nossa busca sempre é do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa busca é a nossa melhoria em amor. E o nosso tema vai nos levar a isso hoje. Para quem nunca assistiu a nossas reflexões, nós estudamos, né, aqui nessa reflexão, o livro Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. E o tema de hoje é o afeto. Então eu vou fazer uma leitura
pessoas a sofrerem a perda desse contato de capital importância na vida de relações. Observando-se como um cão se acomoda ao receber o carinho do seu dono, ou como um gato se enrosca nas pernas dos seus proprietários, veremos como os animais são sensíveis ao afeto e o demonstram segundo as suas peculiaridades. O cachorro não verá a face daquele que convive com ele no lar. Os pássaros cantarão com alegria. Os cavalos relincham ou fazem algum tipo de sussurro. Os papagaios falam sem parar. Até as plantas assimilam o nosso fluxo mental. Os chamados dedos verdes extraem gratidões enormes da natureza que lhe sorri em abundância. Bom, pessoal, geralmente a gente se pergunta assim, a gente está num mundo tão acelerado e tantas situações que a gente vê, coisas que acontecem no dia a dia, cidades maiores, em lugares onde tem um maior número de população, né, uma população maior, a gente se pergunta assim, ó, por que tem tanta falta de afeto? Por que as pessoas não cultivam mais essa emoção, esse sentimento de amar os outros? Por que existe tanta desunião, tanta violência? O que aconteceu com o ser humano que ele chegou num momento assim de não olhar para o próximo, não olhar para as situações que acontecem próximas dele? Então a gente percebe assim, ó, dentro da doutrina espírita, dentro do que os autores nos apresentam nos livros, que a falta de afeto se dá pelo simples fato que as pessoas pararam de se amar. As pessoas não se conhecem mais, elas não se amam. E quando eu não consigo me amar, quando eu não consigo me ver como alguém com importância, alguém com valor, eu não consigo ter afeto pelos outros. Como que eu vou amar alguém ou ser amado por alguém se eu não me amar? Se eu não me der valor? Valor que eu digo é um valor de ser filho de Deus, de ser uma centelha divina. A gente só consegue amar o que a gente acha que tem valor. Se tem valor é o que a gente ama. Então, o que nós estamos fazendo? Nós não estamos nos amando porque nós não estamos nos dando essa importância. Nós não conseguimos perceber que o fato de nós termos a vida é algo mais valioso, é o presente mais valioso que nós poderíamos receber. Se nós temos a vida, nós somos a vida. Nós somos a centelha divina. Nós somos filhos de um Criador que nos ama e nos criou. O fato da gente não conseguir perceber isso desregula toda a nossa vida, desregula todo o nosso caminhar aqui na Terra. Porque se eu não me amo, se eu não me dou valor, se eu não reconheço a importância que eu tenho, se eu não sou grata pela vida que Deus me deu, se eu não sou grata por eu poder caminhar, por eu poder falar, por eu ter as coisas, por eu ter alimento todos os dias, por eu estar num lugar que é mais tranquilo, por eu ter uma família, como que eu vou conseguir equilibrar tudo isso, tudo que a sociedade necessita, todas as coisas que eu preciso atender no dia a dia? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer, e o Ronaldo sempre fala isso, é se olhar no espelho, né, Ronaldo? Eu gosto. Tu gosta, Ronaldo? Tu acha bonita quando tu vê o reflexo no espelho? Meu espelho é bonitão. Então, a gente tem que se olhar no espelho, mas não é só olhar aquela figura que está ali representada no espelho. É
nós mesmos. Quando nós começamos a nos amar, começamos a nos conhecer, nós conseguimos amar os outros. E aí eu trouxe também um textinho que eu achei muito interessante, que é uma coisa que fala sobre a caridade. É de uma revista espírita, de agosto de 1865, o Allan Kardec, eles escreviam, né, tinha as revistas espíritas quando começou o espiritismo, e aí abordavam vários pontos por autoria de alguns espíritos. E aí o Allan Kardec, ele escreveu, né, o Orientação Espiritual, que ele chamou de 5 pilares ou 5 degraus da caridade. O espiritismo é muito voltado para a caridade. Então ele escreveu 5 degraus da caridade. E nesses degraus ele aponta que nós devemos, a caridade sempre começa em casa. A gente acha que a caridade é tu auxiliar as pessoas de fora, alguém, tipo assim, na minha cidade tem uma pessoa que precisa muito, alguém que precisa de coisas materiais, esse tipo de caridade material que a gente chama. Mas na realidade a caridade mesmo começa dentro de casa. E aí ele deixou descrito aqui para nós, eu vou ler para vocês, porque o nosso texto é bem pouquinho, só para complementar um pouco sobre o assunto. Ó, tenhamos nosso olhar, o primeiro degrau seriam nossos cônjuges e filhos. E aí ele escreve assim, ó, tenhamos nosso olhar sobre os nossos cônjuges e nossos filhos, que nos requisitam afagos, ternura que se traduz em abraços, beijos e aconchego. Também os cuidados com a sua manutenção, suas necessidades materiais. Para com os filhos, temos o compromisso da educação, igualmente da instrução. E quanto lhes podemos oferecer? Nesse cômodo, não podemos esquecer dos autores das nossas vidas, que são nossos pais, né, ou quem nos criou. Aqueles que nos possibilitaram a entrada neste mundo físico, elaborando-nos um corpo. Aqueles outros que nos abraçaram como filhos em qualquer etapa da jornada e se desvelaram por nós. Quanto do nosso carinho nos requerem. Importante verificarmos como vivem, de que precisam para terem seus dias mais amenos. Eles nos aguardam o afeto, a visita e o atendimento às suas vidas. Deram-nos tanto, justo que avançamos nos anos, sejamos nós os que o amparemos. E nossos irmãos consanguíneos, não foi o acaso que assim
fornecermos e para disponibilizarmos essa energia para as pessoas que estão ao nosso redor. Tem mais. Conta-se que alguns médicos nos Estados Unidos estavam realizando uma pesquisa sobre colesterol. Separaram alguns tratadores que teriam a missão de colocar uma ração rica em colesterol à disposição de lotes de coelhos. Depois de algum tempo, mediam o sangue dos coelhos para apurarem os resultados. Para surpresa deles, um dos lotes de coelho apresentava um índice bem menor de colesterol do que os outros lotes. Perguntado ao tratador desse lote o que ele fazia para que isso acontecesse, ele simplesmente respondeu que colocava sempre a ração indicada para os coelhos, apenas que antes da ração ele fazia muito carinho nos bichinhos, porque ele os adorava. O afeto, portanto, é capaz de produzir substanciais reações químicas no corpo em benefício de quem o dá e de quem o recebe. Vamos fazer a leitura para encerrar minha parte e aí depois eu deixo de falar. Então eu deixei aqui para vocês uma mensagem que eu achei muito interessante e seria para ser falada para alguém que vocês tenham dentro do ambiente familiar, que vocês tenham dificuldade de conviver, dificuldade de expressar o afeto. Eu sei que isso é muito difícil. É muito difícil a gente falar para alguém alguma coisa quando a gente tem algo retraído. Então, mesmo que não fale em voz alta, mentalize, pense na pessoa e utilize uma frase assim, ó: eu aceito você do jeito que você é. Eu aceito como você é. Porque você é a minha oportunidade de crescer e de me desenvolver. Porque desistir de você é desistir de mim mesmo. É perder a grande chance que eu tenho de mostrar que eu sou capaz de amar. Vai fazendo o exercício, vai mentalizando isso, e um dia eu tenho certeza que vocês vão ter coragem de falar para a pessoa que vocês têm um pouco de resistência, ou a pessoa que vocês têm um pouco de dificuldade em casa para se relacionar, na família. Vocês vão conseguir, com o tempo, demonstrar o afeto que vocês têm por esse familiar. Eu sou do tempo das tia velha. Eu sou do tempo que eu ia na casa das minhas tias e sempre tinha um doce, uma bolachinha, um pão com doce de leite. Adorava ir na casa das tias. Ali era a demonstração pura do afeto, né? E aquilo tinha uma obrigação de ir também, né? Porque toda semana tinha as visitas programadas. A gente foi perdendo isso com o tempo. O mundo globalista, esse que a gente está vivendo hoje, que as redes sociais, a internet tomou conta, nos tira o prazer do convívio, né? Hoje em dia a gente prefere ficar em casa no computador do que fazer uma visita. Eu digo que a demonstração do afeto, o afeto em si, nada mais é do que o complemento puro do amor. Porque tu só pode ter afeto por alguém se tu ama alguém. Se tu ama aquela pessoa. Se tu consegue te libertar. A minha visão sobre afeto tem a ver muito com a parte feminina, né? A mulher tem mais afeto do que o homem. Ela demonstra mais afeto, até pela maternidade. O afeto da criança é puro. Uma criança não escolhe para quem ela vai dar um abraço. A pessoa está ali, ela chega e abraça. E como a gente abraça a criança, né? Como a gente se permite todos os dias encontrar uma criança e querer abraçar. E aí, o homem principalmente tem dificuldade de abraçar o homem. A gente é criado de uma maneira em que seleciona o afeto do homem, né? A mulher é permitido mais afeto. A nossa transformação, e quando a Karine colocou a respeito da oportunidade que a gente tem de
ditado que o primeiro que chegasse ao alvo era o que fecundava, não é verdade. É o mais forte, como tudo na vida, né? Então nós aqui somos os mais fortes. Nós tivemos a oportunidade de vencer já o primeiro obstáculo, que é o da fecundação. Poderia ser outro que tivesse conquistado isso. O Gustavo é um privilegiado 3 vezes que ele tem. Ele é irmão de mais 2, são trigêmeos na casa dele, né? Então são 3 que venceram ao mesmo tempo. E a gente não olha para trás e não reconhece essa nossa caminhada. E cria obstáculo todos os dias a respeito do nosso diário. Quando eu falo muito a respeito do espelho, e sou repetitivo nisso, porque é a maneira como eu me reconheço, e eu já contei essa história aqui, mas para quem não estava no dia, eu vou resumir rapidinho. Eu me achava muito feio, continuo me achando um homem feio ainda, mas eu era muito feio. Eu gosto de ti, lembra? E aí, eu tinha uma dificuldade de me relacionar quando era adolescente, porque a pior fase do guri, né? Ainda mais na nossa época, que tu tinha que provar que tu era capaz ainda. Tu tinha que ter pelo menos uma boa lágrima no coração. E eu me olhava e não conseguia ver como é que eu ia conquistar alguém. Aí eu separei as peças na frente do espelho. Separei as orelhas, nariz, testa, tudo. E nada dava certo. Piorou a situação. Aí eu olhava e falei assim, mas a orelha grande, o nariz grande, a testa lá, eu não tenho condição, como é que eu vou conseguir? Aí eu juntei tudo de novo. Quando eu juntei, eu disse, não, peraí um pouquinho, aqui junto já melhorou a coisa, eu já comecei a enxergar com os outros olhos, entendeu? Eu comecei a ver que o formato todo eu podia dar uma caprichada melhor. E aí eu fui me gostando, aí eu fui aprendendo a entender quem eu era na caminhada. E aprendi a conversar, exatamente. E dançar também. Então, assim, ó, eu fui agregando condições para mim me manter vivo, vamos dizer assim, né? Me manter na atividade. Não, isso veio depois, não, naquela época ainda não. E exatamente isso que o Gustavo falou é uma verdade. Até hoje eu agrego características positivas para mim, para eu poder sair de casa, mas para as pessoas que estão ao meu redor. O Gustavo falou no perfume, eu só saio de casa se eu tiver perfumado. Então, é uma necessidade hoje minha de eu estar bem. Hoje eu não estou muito bem com meu cabelo já está desalinhado. Mas é uma necessidade a gente olhar para a gente para poder transmitir esse afeto. Para poder ser abraçado. Porque não adianta eu querer abraçar uma pessoa se eu estiver fedorento. Melhor não, né? Deixa quieto. Então essa nossa necessidade diária é de nos conhecer, saber quem a gente é, o que a gente está fazendo no nosso meio, né? E nos transformar positivamente. Porque a melhor notícia que eu tenho para dar é quando eu falo mal do outro, tem alguma coisa errada comigo. Eu não vejo característica nenhuma positiva na outra pessoa que convive comigo, ou no trabalho, ou dentro de casa, ou no círculo social que eu possa estar vivendo. Aí eu vou no local para ver as características ruins da pessoa para passar adiante. Tem algo errado comigo. Então a minha necessidade que eu tenho é enxergar coisas boas nos outros, saber que a outra pessoa é daquele jeito, que é uma necessidade minha eu entender quem é a pessoa que convive comigo, para mim ter compreensão, para mim manter esse afeto, esse carinho, esse respeito. E as nossas conversas do livro e do outro livro que a gente também fez um estudo, elas são as características do nosso conhecimento e do bem viver. Para nós chegar nesse amor incondicional que a gente fala, que é muito difícil, gente. É uma dificuldade conhecer o tal amor incondicional, porque isso tu tem que estar liberto de todas as coisas ruins. E
que o nosso diário não nos permite, porque sempre tem um tropeço, sempre tem uma pedra, para uns uma pedra maior, para outros um tropicão, mas é colocado no nosso diário isso, para que a gente aprenda. Hoje eu comentei, estava falando a respeito dessa nossa faculdade que a gente vive aqui, né? No meu passado, eu comecei o meu estudo, não sabia o beabá, né? Era 0, chegava no final do ano ali, eu passava raspando, média 6, média 7. Eu quero chegar no final da minha faculdade tirando 10 com louvor. É essa a nossa caminhada. É o polimento do nosso dia. Eu preciso me polir. Aí vamos dizer, mas tu não pensa coisa? Claro que eu penso. Tem horas que o bichinho vem aqui e começa a me cavocar na cabeça e eu já começo a ficar com raiva de alguma coisa. Isso é natural de nós, seres humanos. Agora, se a gente não vigia, se a gente não controla o instinto, nós voltamos para a caverna. E a gente comenta sempre aqui, né, que muitos espíritos que estão sendo resgatados vão ir para a caverna. Esse resgate que está sendo feito em várias localidades, essas guerras que estão acontecendo, são espíritos resgatados, e a gente fica falando, mas era uma criança, era uma mulher, não sei o quê. Espíritos, nós estamos falando sobre espíritos. Espíritos de várias e várias reencarnações, que estão lá naquele local. Que estão sendo resgatados porque para eles não é permitido mais retornar para a Terra. Porque nós estamos mudando o patamar. E nós aqui, estamos aqui estudando, e estamos tentando nos melhorar, nós queremos voltar. Na verdade, se eu pudesse nessa vida, porque eu aprendi tarde, né? Estou aprendendo muito tarde. Mas se eu aprendesse desde pequeno, eu queria passar dessa para não voltar. Seria a ideia, exato, direto já. Mas aí eu teria que chegar aos pés do... Não, estou bem. Eu tenho que chegar aos pés do Chico Xavier, né? Se eu chegasse nos pés dele, eu acho que ele me levava junto. Então nós aqui hoje, espiritualmente falando, estamos aqui como espíritos, não como carne. Não quando eu me olho no espelho e vejo a parte de fora. Nós estamos com o espírito para quem estiver à nossa volta, todo mundo crescer junto. E quando a gente fala em fazer uma benevolência, é estender a mão para o espírito que está do lado. Eu e a Karine, a gente sempre comenta nas nossas caminhadas aqui, que a gente se ajuda muito, porque o nosso estudo nos transforma cada vez que a gente estuda, porque a gente troca ideias sobre pensamentos, sobre o que eu entendo, sobre o que ela entende. E ela resgata uma outra conversa e me atira e eu atiro outra. Né? Então a gente consegue evoluir, nós estamos conseguindo fazer essa evolução. Mas isso é só nós? Não. Isso é permitido para todos nós. Porque a internet está aí, eu digo sempre, na internet está aí com muita coisa boa. E a seleção quem faz, no livre-arbítrio, a escolha quem faz, somos nós. Eu falo sempre, né? Eu quero escutar música hoje, eu vou ligar o rádio. Aí está dando uma música lá de sertanejo, aquelas de chorar. Eu quero escutar porque eu gosto ou eu vou trocar por uma música que vai me elevar? E hoje eu estava pensando nisso e lembrei das músicas do Roberto Carlos. As músicas do Roberto Carlos, mesmo quem não gosta dele, se tu escutar a letra das músicas dele, todas têm mensagem. Todas têm um tipo de mensagem que vai fazer com que tu reflita sobre a letra da música. Agora, se eu escutar um funk, dá para tomar outro churro. Então é essa a ideia que a gente tem, pessoal. O afeto nada mais é do que a confirmação do amor. E é o que nós precisamos resgatar. E não vamos. Dona Solange já chegou?